Pessoal, como vencer as camadas de resistência? Então, dito tudo isso, e falando agora de uma forma um pouco mais estruturada para que você entenda o processo, como vencer as camadas de resistência? Pessoal, a TOC, a teoria das restrições, na qual eu sou extremamente fã, ela trata a teoria das restrições como você tivesse uma cebola na qual você tivesse que vencer e ultrapassar, romper algumas camadas dessa cebola. Então, como a gente sabe, a cebola tem as suas camadas, né? Então, a partir do momento que você começa a romper essas camadas lentamente, uma a uma, você faz com que você migre para um processo de buy-in. O que é um processo de buy-in? É um processo de aceitação, de compra daquela mudança. Mas as pessoas só vão comprar uma mudança se você tiver a habilidade de romper essas camadas lentamente. Então ela fala o seguinte: é necessário conquistar as pessoas lentamente e com muito cuidado, seguindo as camadas de buy-in, que é a camada de aceitação, para ganhar consenso em uma mudança. Então, cada camada dessa, simbolizada por uma cebola, é uma camada que você precisa vencer através do consenso com as pessoas. A partir do momento que você tem um consenso em relação à camada 1, você ultrapassa essa camada. Aí você vai para a camada 2 e assim por diante. Então é um processo lento na qual você busca consenso para que você tenha realmente o buy-in, que é a aceitação da mudança pela equipe. Vamos falar um pouco mais. Pessoal, aqui estão as camadas básicas de resistência, né? Basicamente, existem 3 camadas básicas de resistência até o buy-in, que é a aceitação, né? A camada que você precisa ter que romper aqui de desacordo sobre o problema, uma outra camada que muitas vezes acontece de desacordo sobre a solução desse problema e a camada que você tem que romper de desacordo sobre a implementação. Então são 3 camadas que é necessário romper até a aceitação da mudança. Então, veja bem, como que nós rompemos essas camadas, desde a primeira, que é a mais externa, até a última? Através de uma coisa chamada de sentimento de apropriação. O que é sentimento de apropriação? É compartilhar com os outros a propriedade de nossa mudança. Então, o que acontece? Para cada camada, depois que apresentamos nossas ideias em cada camada, precisamos estimular a outra parte a fazer perguntas para identificarmos o que de fato as perturba. Então, para cada camada, por exemplo, olha, vamos nos consensar em relação ao problema. Nós acreditamos que o problema dessa determinada área seja tal problema. Nós estamos de acordo com esse problema? Então essa é a primeira causa, né? A primeira camada de resistência é o consenso sobre o problema ou sobre o maior problema que esteja prejudicando uma área. Muitas vezes umas pessoas acham que é um problema, outras acham que é outro. A segunda camada é que a partir do momento que eu sei qual é o problema, qual é a direção da solução? O que a gente vai fazer para resolver esse problema? E tem que ter consenso. Às vezes eu acredito que a solução é uma frente à causa, o outro acredita que a solução é outra, porque acredita que a causa é um outro, então é um outro consenso em relação aí à direção da solução. Uma vez que a gente entendeu que a direção seja aquela, um outro trabalho de consenso em relação ao que a gente vai fazer para resolver, que é a implementação. Então, são camadas a camadas que a gente precisa estar realmente conversando e consensando com as pessoas. Falar sobre o que está perturbando e esclarecer os detalhes que faltaram é o que ajuda a se familiarizar com a mudança. Então, frente a cada mudança dessa, eu vou consensando com as pessoas, eu vou perguntando para as pessoas se elas estão de acordo, se elas não estão, qual é a opinião delas, e aí eu posso ouvir o que está preocupando, então tentar se colocar no lugar dela para juntos entrarmos num consenso e retirar aquela preocupação. Então, isso são as 3 camadas de resistência que são rompidas através do consenso das equipes
até o processo de buy-in. Pessoal, no próximo episódio nós vamos falar mais especificamente nas camadas detalhadas de resistência. Dentro de cada uma dessas 3 camadas existem 3 camadas, 3 questões detalhadas de resistência que nós vamos abordar cada uma delas para que esse vídeo não fique tão longo, tá? Mas basicamente existem questões dentro do consenso sobre o problema, mais 3 questões que nós podemos trabalhar para que exista consenso sobre a solução do problema e mais 3 questões para que haja consenso sobre a implementação da solução. Então não perca no próximo episódio que a gente vai entrar detalhadamente nas questões detalhadas em relação ao rompimento das camadas de resistência, no próximo episódio.